O Once Caldas surpreendeu todo mundo e foi campeão da Libertadores de 2004, superando os gigantes do futebol sul-americano numa campanha histórica. Fica aí que eu já te conto tudo. O ano de 2004 foi o ano das zebras no futebol, desde campeonatos estaduais até torneios internacionais. No Campeonato Paulista, o São Caetano levou a taça, vencendo o Paulista de Jundiaí na final. A Copa do Brasil foi vencida por um vizinho do São Caetano, o Santo André, batendo o Flamengo na decisão. Na Europa, a taça do Campeonato Espanhol não ficou com os favoritos Real Madrid e Barcelona, mas sim com o Valência, que ainda conquistou a antiga Copa da UEFA. A Champions League foi conquistada pelo Porto, treinada por um até então desconhecido José Mourinho. No quesito seleções, a Grécia desbancou Portugal na casa dos portugueses e ficou com um título inédito da Eurocopa. E na Copa Libertadores, o campeão foi um surpreendente e desconhecido Once Caldas. O Once Caldas é um time fundado em 1961, na cidade colombiana de Manizales, mesma cidade onde a seleção brasileira deu aquele vexame contra Honduras na Copa América de 2001. O Once Caldas surgiu da fusão de outros dois times, o Clube Deportivo Caldas, que chegou a ser campeão colombiano em 1950, mas logo depois foi extinto, e o Once Deportivo, que teve poucos anos de atividades entre as décadas de 1940 e 1950. O nome Once Caldas vem do estado onde fica a cidade de Manizales, o estado de Caldas, e once em espanhol significa 11, então seria algo como os 11 jogadores do time do estado de Caldas. Por conta dessa origem, vinda de outros dois clubes, o Once Caldas acabou herdando esse título colombiano de 1950, que é contabilizado nos títulos atuais do time. O Once Caldas só voltou a ser campeão colombiano em 2003, quando levantou o troféu do torneio Apertura, como é chamado o primeiro turno do campeonato colombiano. Com o título, o Once Caldas ganhou o direito de disputar a Copa Libertadores de 2004. Essa seria somente a terceira participação do Once Caldas na Libertadores, depois de campanhas bem fracas em 99 e 2002, sendo eliminado na fase de grupos em ambas as edições. Na primeira fase da Libertadores de 2004, o Once Caldas caiu num grupo com dois adversários teoricamente fracos, o Unión Maracaibo da Venezuela e o Fênix do Uruguai. O outro adversário, esse sim, era bem mais tradicional em torneios sul-americanos, o Vélez Sarsfield da Argentina. Na primeira rodada, o Once Caldas recebeu o Fênix em casa e goleou 3-0. Depois encarou duas partidas fora de casa, vitória por 2-1 sobre o Maracaibo e derrota por 2-0 para o Vélez. Essa acabou sendo a única derrota do Once Caldas nessa Libertadores. Em seguida, o time devolveu o mesmo placar para o Vélez, jogando em casa, e venceu novamente o time venezuelano. Na última rodada, já com a classificação assegurada para as oitavas de final, o Once Caldas empatou com o Fênix, jogando no Uruguai. O Once Caldas tinha um bom elenco, apesar de não contar com grandes estrelas do futebol sul-americano. Um dos destaques era o goleiro Henao, que disputou mais de 600 jogos pelo Once Caldas e em 2005 chegou a jogar no Santos, onde não deixou muitas saudades no torcedor santista. Outro nome importante do Once Caldas na campanha da Libertadores de 2004 foi o meio-atacante Valentierra, artilheiro do time na competição com 5 gols. O Valentierra é até hoje o segundo maior goleador da história do Once Caldas. Nas oitavas de final da Libertadores, o adversário do Once Caldas seria o Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo, em Guayaquil, no Equador, empate em 0-0. Na volta, na Colômbia, novo empate, 1-1. Em 2004, a Libertadores não tinha aquela regra de classificar um time por ter feito mais gols fora de casa, então a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Henao, que defendeu uma das cobranças e ajudou o Once Caldas a avançar para as quartas de final. Nas quartas, o adversário era o Santos, e o elenco do time paulista nessa época era um absurdo. O Santos, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, tinha Diego, Robinho, Elano, Renato, Léo, mas o Once Caldas não se intimidou com o adversário, com muito mais tradição em Libertadores, e jogou de igual para igual em plena Vila Belmiro. No primeiro tempo, o Santos quase conseguiu abrir o placar com uma cabeçada do David, que foi parar na trave. Na segunda etapa, o Léo acabou sendo expulso aos 25 minutos. Mesmo com um jogador a menos, o Santos abriu o placar com um gol do Basílio aos 38 minutos. Aos 42, o Once Caldas empatou após uma falha do zagueiro Pereira. A bola sobrou para o Valentierra mandar para o gol. Santos 1, Once Caldas 1. No jogo da volta em Manizales, Once Caldas e Santos jogaram com uniformes parecidos e de longe às vezes nem dava para identificar quem era quem. O Santos novamente parou na trave, dessa vez com um chute do Robinho.
O responsável por tirar o 0 do placar novamente foi o Valentierra, após uma cobrança de falta perfeita. Final de jogo, Once Caldas classificado 1, Santos eliminado 0. O adversário do time colombiano na semifinal seria outro time brasileiro que também tinha muita tradição em se tratando de Libertadores, o São Paulo. O adversário seria uma pedreira, já que o São Paulo defendia uma invencibilidade absurda em Libertadores jogando em casa. O time paulista não perdia na competição desde 1987. O São Paulo também tinha um ótimo elenco, com Rogério Ceni, Cicinho, Danilo, Luiz Fabiano, Grafite, mas nenhum desses nomes foi suficiente para tirar o 0 do placar do jogo de ida no estádio do Morumbi. O jogo foi praticamente todo ataque contra defesa. O São Paulo teve muitas chances de conseguir o gol, mas parou em ótimas defesas do goleiro Henao, que fechou o gol e ainda aproveitou para dar uma zoada nos jogadores são paulinos. Olha a graça do goleiro! Olha a graça do Henao! Era tudo que eles queriam, olha lá. Na partida de volta na Colômbia, o São Paulo já teve o Fábio Simplício amarelado logo aos 2 minutos de jogo. O Rogério Ceni desperdiçou uma cobrança de falta e, na sequência, o Henao cobrou o tiro de meta rapidamente, quase surpreendendo o goleiro são paulino. Quem abriu o placar do jogo foi o Alcázar, depois de uma baita confusão na área do São Paulo. O time brasileiro empatou 5 minutos depois, com um chute de fora da área do Danilo. Gol! Antes do primeiro tempo acabar, o Rogério Ceni de novo cobrou falta e o Henao repôs a bola de maneira rápida e de novo quase bagunçou a vida do São Paulo. Ainda deu tempo do Once Caldas mandar uma bola na trave do gol são paulino. Na segunda etapa, o São Paulo levou bastante perigo ao gol do Once Caldas, mas o time colombiano mostrou sua força defensiva e não deu chance do time brasileiro desempatar. Rolou até uma polêmica nesse lance em que o Henao derruba o Gustavo Neri dentro da área, num lance claro de pênalti que o juiz resolveu ignorar. A falta foi clara, deu um pontapé, podia até expulsar o goleiro, um pontapé. Só que aos 45 minutos do segundo tempo, o Once Caldas fez o gol da classificação. O Agudelo recebeu sozinho dentro da área, driblou o zagueiro e mandou pro gol. Once Caldas 2, São Paulo 1. O Once Caldas se classificava para a primeira final de Libertadores da sua história. O adversário na final era o Boca Juniors, que àquela altura já tinha vencido 5 vezes a competição, inclusive sendo o detentor do título em 2004, já que o Boca Juniors tinha sido campeão em 2003. O time era treinado pelo Carlos Bianchi, campeão da Libertadores com o Boca Juniors em 2000, 2001 e 2003, e tentando em 2004 seu 4º título com o time argentino. A primeira partida da final foi disputada no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Como aconteceu nas partidas contra Santos e São Paulo, novamente o Once Caldas se fechou na defesa e claramente jogou pelo empate. Os avanços do Boca Juniors pararam 2 vezes na trave do goleiro Henao, que aproveitou também para fazer aquela famosa cera e gastar minutos preciosos do jogo. O Boca Juniors contava em seu elenco com o brasileiro Yarley, que foi contratado pelo Boca após um duelo histórico do time argentino contra o Paysandu na Libertadores de 2003. Eu já contei, inclusive, essa história do jogo entre Boca Juniors e Paysandu num vídeo especial aqui no canal. Vou deixar aqui no card e também na descrição o link. O jogo se aproximou do final sem que o Boca Juniors conseguisse furar a retranca do Once Caldas, que até se arriscou ao ataque no final da partida, mas também parou na trave. Final de jogo 0-0 e a decisão iria para Manizales, na Colômbia. Jogando em casa, o Once Caldas abriu o placar com o Viáfara logo aos 7 minutos de jogo, usando uma das armas mais mortais do time, o chute de fora da área. O Boca Juniors tentava chegar ao gol na jogada aérea e o plano funcionou, mas só no segundo tempo, quando o Burdiço de cabeça empatou aos 7 minutos. A partir daí, o jogo ficou aberto, com chances para os dois times, mas ninguém foi eficaz na finalização. Final de jogo 1-1 e a Libertadores de 2003 seria decidida nos pênaltis. O Boca Juniors tinha grande experiência em disputar finais de Libertadores nos pênaltis. Em 2000, o time venceu nas penalidades o Palmeiras e em 2001 o Cruz Azul do México. Quem começou cobrando foi o Once Caldas. O Valentierra foi para a cobrança e o goleiro Abondanzieri defendeu. O Schiavi cobrou a primeira do Boca Juniors e mandou para fora. Em seguida, o Soto fez o primeiro do Once Caldas. O Cassini desperdiçou mais uma cobrança, dessa vez parando nas mãos do goleiro Henao. O Ortegon bateu no meio e o Abondanzieri defendeu mais uma. O Burdiço tentou fazer o primeiro gol do Boca,
disputa, mas mandou na trave. O Agudelo fez o segundo gol do Once Caldas. O Cangeli precisava fazer o gol para manter o Boca Juniors vivo na disputa, mas de novo o goleiro Henao foi o herói, defendendo a cobrança do argentino. Um placar ridículo de 2-0 nos pênaltis, o Once Caldas era campeão da Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. A comemoração dos jogadores foi tão grande que até derrubaram o troféu da Libertadores no chão, obrigando a Conmebol a realizar uma restauração na taça alguns dias depois. O Once Caldas mostrou bastante força no seu estádio e foi campeão sem perder nenhuma partida em casa. Em Manizales, o Once Caldas disputou 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. Com o título da Libertadores, o Once Caldas se credenciou para jogar o Mundial Interclubes, no último ano em que o Mundial foi disputado naquele sistema de jogo único no Japão. O adversário foi o Porto, campeão também inusitado da Champions League 2003-2004. Curiosamente, o Porto contava em seu elenco com 2 jogadores que foram eliminados pelo Once Caldas na Libertadores, o Diego e o Luiz Fabiano, que se transferiram para o Porto logo após o final da Libertadores. O Porto ainda tinha outros 2 brasileiros, o Derlei e o Carlos Alberto. Contra o Porto, o Once Caldas sofreu, mas teve a sorte ao seu lado em vários lances, como nesse em que a bola bate na trave 2 vezes. O Porto ainda teve 2 gols anulados por impedimento, um deles em que o jogador do time português estava em posição legal. O goleiro Henao, herói da Libertadores, também contribuiu para evitar que o gol do Porto saísse. O placar permaneceu 0-0 no tempo normal e também na prorrogação, forçando o Once Caldas a disputar mais um troféu nos pênaltis. Nas penalidades, os 2 times converteram as 3 primeiras cobranças para cada lado. Na quarta cobrança, o mexicano Denigres fez o gol e, na sequência, o português Maniche chutou na trave. O próximo a bater pelo Once Caldas era o Jonathan Fabro. Se ele fizesse o gol, o Once Caldas seria campeão mundial. Mas o paraguaio mandou na trave e o Porto converteu a sua quinta cobrança, empatando tudo de novo. Em seguida, nas cobranças alternadas, mais 3 cobranças para cada lado sem ninguém errar. O placar dos pênaltis já marcava 7-7. O Garcia era o próximo a bater pelo Once Caldas e chutou para fora. Em seguida, o Pedro Emanuel converteu e deu o título ao Porto. O ano histórico do Once Caldas terminava de uma maneira um pouco amarga. Apenas 10 dias depois da final contra o Porto, o Once Caldas receberia uma notícia trágica. O técnico do time, o Luiz Fernando Montoya, estava em sua casa na cidade de Caldas quando bandidos entraram na residência. Ao tentar defender sua esposa, o treinador levou 2 tiros que atingiram a sua coluna vertebral. Ele acabou ficando tetraplégico e teve que encerrar sua carreira precocemente, justamente no melhor momento da sua vida profissional. Na época, havia até sondagens de alguns times como Racing, Atlético de Madrid e Roma, que queriam contratar o treinador campeão da Libertadores de 2004. No ano seguinte, em 2005, a campanha do Once Caldas na Libertadores parou nas oitavas de final, após uma eliminação para o Tigres do México. Em 2009, novamente o Once Caldas foi campeão do torneio Apertura do Campeonato Colombiano e disputou a Libertadores em 2010. Mas, de novo, a campanha terminou nas oitavas, dessa vez com uma derrota para o Libertad do Paraguai. No mesmo ano, o Once Caldas foi campeão do torneio Finalización, uma espécie de segundo turno do Colombianão, garantindo a vaga na Libertadores de 2011. Dessa vez, a campanha foi um pouco mais longe, mas parou nas quartas de final, quando o Santos de Neymar deu o troco e eliminou os colombianos. Em 2011, o Once Caldas não ganhou nada, mas se classificou para a pré-Libertadores de 2012 por ter feito a melhor pontuação no Campeonato Colombiano, somando os 2 turnos. Mas dessa vez o time nem passou da pré-Libertadores, sendo eliminado pelo Internacional. Em 2015, lá estava o Once Caldas na pré-Libertadores de novo sendo eliminado por um brasileiro, dessa vez pelo Corinthians. Essa acabou sendo a última participação do time em Copas Libertadores, e o Once Caldas ainda sonha em colocar seu nome de novo no cobiçado troféu da competição. E falando em Libertadores, eu convido você a continuar aqui no canal assistindo esse vídeo aqui, ó, sobre a primeira edição da Copa Libertadores em 1960, quando tudo ainda era mato. É só clicar nesse card aqui do lado para entender como esse torneio tão desejado nos dias de hoje começou. E só um pequeno spoiler, o representante brasileiro nessa primeira edição provavelmente não é o time que você imagina. Mas vai lá assistir para entender melhor. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.